Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar sobre o assunto que talvez seja o mais importante da biologia: evolução. Primeiro vamos trazer uma definição bem simples do que é evolução. É o processo de transformação das espécies ao longo do tempo. Só que a ciência nem sempre acreditou nisso. Lá pelo século XVIII existia uma ideologia fixa na ciência. Perdão, trocadilho, mas é a ideologia fixista. A ideologia fixista defende que os seres vivos são fixos e imutáveis e foram criados por uma única entidade. Uma das teorias que a gente conhece hoje em dia é o criacionismo. No entanto, no século XVIII, com um indivíduo chamado Jean-Baptiste de Lamarck, surgiu a ideia evolucionista, que é de que as espécies se transformam no decorrer do tempo. Algumas são extintas, outras surgem novas e assim a vida vai evoluindo e mudando na Terra. Agora, você deve imaginar como deve ter sido difícil para o Lamarck soltar isso naquele meio do século XVIII, em que toda a ideologia científica era baseada e interligada com a igreja. E a ideia de que os animais se modificam no decorrer do tempo foi algo que abalou as estruturas do conhecimento científico da época. Porém, Lamarck tinha vários problemas nas suas ideias. Afinal, que ideias são essas que ele defendia? Lamarck basicamente tinha três princípios básicos. Ele era um transformista, ou seja, defendia que os seres não são extintos, eles se transformam. Além disso, ele defendia a lei do uso e desuso, em que as estruturas mais usadas se desenvolvem, se aprimoram, e as que não são usadas atrofiam. Por exemplo, se eu vou para academia e treino direto, os meus músculos vão se desenvolver. Agora, se eu quebro a minha perna e fico a perna engessada por 2 meses, os músculos da minha perna vão se atrofiar. É isso que ele acreditava que acontecia com os animais. E a terceira e última ideia de Lamarck é a lei dos caracteres adquiridos, em que estruturas que se modificam podem ser transmitidas aos seus descendentes. Ou seja, se eu treino e fico musculoso, o meu filho tende a nascer mais musculoso que as outras crianças. Pensa nos exemplos de Lamarck, pensa como ele chegou nessa ideia. Ele observou fósseis com serpentes que possuíam perninhas. O que ele pensou? Ou seja, as serpentes deixaram de usar as pernas, que elas entraram em desuso. As pernas foram atrofiando e elas passaram essas características para os seus próximos descendentes. Por isso a gente tem as serpentes como a gente tem hoje em dia. Além disso, tem o clássico exemplo da girafa, que na verdade não foi nem Lamarck que deu esse exemplo, mas serve muito bem para a gente mostrar a ideia dele. As girafas ancestrais tinham um pescoço mais curto, mas elas esticavam e tentavam alcançar as folhas lá no alto, e com isso o pescoço delas ia crescendo e elas transmitiam essas características para os seus descendentes, gerando cada vez girafas com um pescoço maior. Com os nossos conhecimentos de hoje em dia, a gente sabe que tem muita coisa errada nessa ideia do Lamarck, mas na época foi revolucionário. Agora, em 1831, sai em viagem no HMS Beagle um homem chamado Charles Darwin. A ideia dele era sair para uma volta ao mundo, ver uns animais, catalogar umas coisas e voltar para a Inglaterra. Porém, ele observou coisas extremamente interessantes, principalmente nas ilhas do arquipélago de Galápagos. Lá ele fez constatações muito importantes, principalmente sobre 2 animais, jabutis e tentilhões. Ele observou 2 tipos de jabutis principalmente. Um que tinha um pescoço longo e uma carapaça bem chata, ele conseguia esticar o pescoço bem alto, e também jabutis com o pescoço mais curto, mas uma carapaça redonda, bem grande, e eles conseguiam se enfiar inteiros dentro dessa carapaça. Ele relacionou isso com os tipos de alimento e vegetação que ele encontrava nas ilhas específicas de cada tipo de jabuti. Anotou isso e seguiu viagem. Agora, o mais marcante de todos, no entanto, foram os tentilhões. Para vocês terem uma ideia, para cada ilha de Galápagos existia uma espécie diferente de tentilhão, com diferentes tamanhos de bico, de largura de bico, de dureza de bico, angulação do bico, de distância dos olhos mais para lateral, mais para frente. Tudo isso se modificava de uma ilha para outra. E ele relacionou tudo isso com os tipos de alimento de cada ilha, os tipos de vegetação, de fauna, de flora, anotou tudo isso e ficou anos e anos pensando depois de ter voltado para a Inglaterra. E ele chegou numa conclusão extremamente interessante. Os fatores alimento, espaço e ambiente controlariam o tamanho das populações, sobrevivendo apenas os mais aptos, em um processo conhecido como seleção natural. Enquanto ele juntava mais dados para corroborar todas essas observações, porque ele sabia que esse é algo que ia abalar os alicerces da ciência mundial, um jovem chamado Alfred Russel Wallace mandou um manuscrito para Darwin mostrando as ideias que ele tinha, que eram ideias iguais às que o Darwin estava tendo. A diferença é que o Charles tinha muito mais evidências e provas que corroboravam os seus raciocínios. O que ele sugeriu foi: vamos publicar juntos, na mesma hora, no mesmo lugar, as nossas ideias.
Foi isso que eles fizeram. Mas, gente, por que o Darwin ficou tão famoso depois disso? Porque depois disso, ele publicou o livro, que talvez seja o livro mais importante de toda a história da biologia, A Origem das Espécies, em 1859. Então vamos agora detalhar um pouco essa ideia evolucionista dele, começando pelo princípio da seleção natural. Basicamente, o ambiente condiciona diferentes situações. Os indivíduos mais aptos a essas condições sobrevivem, os menos aptos morrem. Os mais aptos se reproduzem e passam suas características aos seus descendentes, gerando indivíduos igualmente aptos. Essa é a reprodução diferencial. Ou seja, quem sobrevive consegue se reproduzir mais e passar mais as suas características para frente. Vamos pensar num exemplo que vai deixar isso bem fácil da gente entender. Imagine que nós temos besouros na Terra. Ou seja, Terra é marrom. E aí tem besouros marrons e besouros brancos. Se um passarinho vai comer o besouro, quem que ele vai comer em maior quantidade? Os besouros brancos, porque são muito mais fáceis de ver e de achar na Terra. O que isso vai gerar? Isso vai gerar com que os besouros marrons sobrevivam mais tempo, consigam se reproduzir mais e transmitir suas características para as gerações futuras. Com isso, a tendência é que ao longo do tempo, os besouros brancos deixem de existir naquela região em que os pássaros comem os besouros e a região seja tomada somente por besouros marrons. Percebe que eu estou falando de besouro, mas isso aplica, por exemplo, ao urso. O urso pardo está na floresta porque na floresta ele é mais difícil ser observado pelas presas, então ele consegue se alimentar melhor e passar suas características para frente. A mesma coisa é para o urso polar, que ele está na neve. Então ele ser branco torna mais difícil dos animais observarem ele chegando. Agora, tudo bacana, tudo legal, mas vamos focar aqui nas diferenças de Darwin e Lamarck. Para Lamarck, de tanto esticar o pescoço, a girafa gera descendentes mais pescoçudos. Já para Darwin, pequenas diferenças no tamanho do pescoço da girafa podem ser decisivas para a sua sobrevivência. Ou seja, as girafas com pescoço comprido conseguem alimento mais fácil. Com isso, tem mais tempo para se reproduzir e passar suas características para frente. Um exemplo clássico também é o exemplo do gafanhoto. O Lamarck dizia que o gafanhoto é verde porque vive na grama, ou seja, ele se modifica para poder se adaptar ao meio. Já Darwin fala que o gafanhoto vive na grama porque é verde, porque os gafanhotos de outras cores, se acontecer alguma mutação, uma coisa, um gafanhoto amarelo, ele vai ser facilmente comido por outros animais. Já sendo verde, ele consegue se disfarçar melhor. Agora repara uma coisa, de tudo isso que a gente falou, em nenhum momento, nem Darwin, nem Lamarck conseguiram explicar a variabilidade genética. Por que acontece essas características diferentes na natureza? Obviamente não existia biologia molecular, não existia conceito de gene, nada disso naquela época. Mas, quando a gente mistura tudo isso, conceito de mutações, variabilidade genética, do acaso, do isolamento geográfico, do isolamento sexual, junto com a seleção natural e a luta por sobrevivência na natureza, nós chegamos à teoria sintética da evolução, que é assunto no próximo vídeo. A gente vai falar da teoria da evolução na modernidade. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui.